E muitas vezes a gente entende que o filho perdeu o respeito com a gente. E, gente, perder o respeito não é do nada, não é do nada, tá? Porque quando existe o respeito nessa relação, a gente não vai perder a paciência, porque está havendo o respeito. Então não tem necessidade. Ah, então quer dizer que eu falar, meu filho não me dá ouvidos, ele tá me desrespeitando? Se você quiser entender assim, ok, mas para mim a palavra é, ele não está respeitando a sua vontade, não está respeitando o seu pedido, não está respeitando esse relacionamento que existe entre vocês, não está respeitando o que é combinado entre vocês. Então sim, por isso que a gente precisa falar de respeito, tá? E quando eles eram pequenos, quando as crianças eram pequenas 2, 3, 4 anos, né? Eles eram dependentes da gente. E ali já começou a nascer por conta dessa dependência, começou a nascer aquele respeito, né? As crianças, a gente fala, pede, leva, ensina, e eles vão fazendo, vão sendo conduzidos por nós, porque eles têm fome, então eles vão sentar e vão comer, né? Eles estão se sentindo cansadinhos, a gente dá um banho, dá uma refrescada, a gente põe pra dormir, eles dormem, descansam, então vai existindo aquele respeito, aquela contribuição deles. E conforme eles vão crescendo, e nessa época, o que o pai e a mãe falam é lei, né? Nós somos vistos ali como heróis dos filhos. Como heróis dos filhos. Então, eles vão olhando para nós como os detentores do saber. São as pessoas que sabem. Conforme eles vão crescendo, eles vão conhecendo outros detentores do saber, né? Os professores, por exemplo, que tem tanto valor na vida das crianças. E na nossa, enquanto mãe e pai também, né? E tanto valor na nossa. Conforme eles continuam crescendo, aí sim, eles vão conhecendo outros e o nosso papel de herói que está sempre lá em cima começa a ser questionado. E não é questionado na maldade não, tá? É questionado porque, peraí, será que sempre meu pai e minha mãe estão certos? Porque o outro fulano tá falando isso, o youtuber tá falando aquilo, o professor tá falando aquilo. Então eles começam a questionar essas verdades, a questionar aquilo que a gente fala, aquilo que eles escutam, tá? E quando isso acontece, eles começam a questionar a gente. Mas por que precisa ser assim? Ah, por que é daquele jeito? Ah, por que isso acontece? Ah, mãe, mas não pode ser desse jeito? Eles começam a questionar. E, gente, a gente fez uma live aqui sobre os filhos teimosos. Não sei quem que estava aqui, quem que participou. A gente fez essa live sobre os filhos teimosos. Não vamos entender uma criança curiosa, uma criança questionadora com uma criança, não vamos confundir uma criança curiosa, questionadora com uma criança que ela peraí, deixa eu voltar. Não vamos confundir uma criança que questiona, que pergunta, que é curiosa, com uma criança teimosa. Isso daí é diferente, tá? A teimosa, ela quer impor a opinião dela de qualquer jeito. E uma criança que questiona é como se ele falasse, ele não fala, né? Mas é como se ele falasse, mãe, tem uma outra ideia, e se a gente fizer assim? Mãe, por que eu tenho que fazer agora e não tenho que fazer em outro momento? Ele pode saber essa informação, né? E é legal, é gostoso ter uma criança curiosa. Isso não quer dizer que é falta de respeito. A falta de respeito é, não vou fazer, não quero saber. Isso é a falta de respeito. Agora, questionar não é a falta de respeito. E é legal, a gente precisa incentivar até esse questionamento, né? Quando a gente fala sobre respeitar, não é a criança guardar para ela aquilo que ela tá achando, aquilo que ela tá sentindo, mas sim ela falar, ela botar para fora, sem questionar, sem agredir, sem ofender. E aí a gente precisa saber trabalhar esse questionamento, saber trabalhar essa conversa, né? Saber trabalhar esse respeito dela com a gente. E aí, quando essa criança, e olha só aonde eu tô chegando aí para vocês. Quando essa criança, ela tem espaço para falar, para perguntar, para questionar, sim, ela é mais feliz. Por que, Eline, que ela é mais feliz? Porque ela tem voz, porque ela pode se expressar. Ninguém gosta, nem adulto, nem adolescente, nem criança, ninguém gosta de ser tolhido. Tolhido é como se fosse cortado. Tolhido de segurar uma criança. Se você segura uma criança, contém uma criança, ela não gosta, ela vai se debater, porque ela quer se mexer. Se você vai tolir uma criança de calar ela, não dar voz, não deixar ela falar, ela vai se revoltar, ela quer se expressar, ela quer contar, ela quer falar, ela quer fazer isso, né? Então, sim, quando a gente deixa ela se expressar, quando a gente deixa ela correr, brincar, não fica tolhindo ela tá livre, ela tá muito mais feliz, porque ela tá conseguindo ser ela, né? Se ela é uma criança falante, ela vai falar, então ela tá conseguindo ser ela, exatamente isso. E aí, para esse respeito,
que vai te trazer paciência, vai trazer felicidade para o relacionamento de vocês, não é uma fórmula mágica, tá? Bem como a Thay colocou aí, Eline, eu falo, eu repito e chega um ponto que eu grito. Existe a palavra vínculo que tá aí por trás. Eu quero contar para vocês uma história. Existe uma história que ela veio de Gandhi. Gandhi é um pacifista. Uma pessoa que sempre buscou paz, tenho certeza que vocês já ouviram falar dele. E ele fala sobre o grito, né? E ele estava caminhando com os discípulos dele, até que ele perguntou para os discípulos e falou assim: vocês sabem explicar por que as pessoas, quando estão nervosas, quando estão irritadas, uma com a outra, elas gritam? E aí eles começaram a responder, né? Elas gritam porque elas estão sem paciência. Elas gritam porque sobe aquele sangue, aquele nervoso e não conseguem falar calmas. E lá foram eles falando, e ele falou: não, também não é por isso, não, também não é por isso. E as pessoas foram falando, e os discípulos foram falando, respondendo, e ele não concordando. Tá bom, então, por quê? Por que, mestre, que as pessoas gritam quando estão nervosas, irritadas umas com as outras? E aí Gandhi falou: elas gritam porque os corações estão afastados. Você tem um coração longe do outro. E aí, quando você vai falar com a pessoa, você precisa gritar para que o coração da outra escute. Perceba só, quando você está apaixonada, você não grita, inclusive você sussurra. Você fala no pé do ouvido, porque os corações estão próximos. Quanto mais amor há, menos grito há. Quanto mais amor há, os seus corações estão próximos. Então, não deixe o seu coração se afastar de quem você ama. Quando o seu coração se afasta de quem você ama, aí sim, você precisa gritar para ser ouvida. E aí, se a gente for deixar de lado o relacionamento mãe e filho, mas pensar no relacionamento marido e mulher, vamos pensar no relacionamento marido e mulher. Quando a gente está começando a namorar, quando a gente conheceu e tal, é aquela conversinha no pé do ouvido, aquele sussurro. Quando vocês estão afim daquele chameguinho, sabe? Vocês estão afim daquele chameguinho, chega no ouvido ali, conta, fala, pede uma palavra mais quente e ali no pé do ouvido, aqui no cangote. Quando vocês estão irritados, bravos um com o outro, eu não quero nem olhar na sua cara. Eu grito com você. Eu mando mensagem, não vou falar cara a cara, eu mando até mensagem. O coração tá afastado. E aí, gente, quanto mais a gente aproximar esse coração, quanto mais amor a gente tiver, menos grito a gente vai precisar dar. Menos grito a gente vai precisar dar. Então, o que a gente precisa é aproximar esse coração, aproximar com respeito, aproximar com vínculo, para que a gente não precise gritar, para que a gente não precise elevar o tom de voz, para que esse coração não fique longe, a gente precise elevar esse tom de voz. Antigamente, quando a gente foi criado, a maioria de nós fomos criados por pais autoritários, que a gente não respeitava. A gente fala que respeitava, mas o respeito existia por medo. Eu tinha medo, meu pai só me olhava, e as pessoas falam com orgulho disso. Meu pai só me olhava e eu fazia. Isso não era por respeito, isso era por medo. Eu tenho medo do que vai acontecer depois. A gente não tinha voz. Era o pai e a mãe que mandavam no canal da televisão, no que ia comer, no quanto ia botar no seu prato. Você tinha que comer a quantidade que colocavam no seu prato. Você não podia ter menos fome naquele dia, né? Você tinha que comer o quanto colocava no seu prato. A gente não tinha voz nem para decidir o quanto a gente ia comer. E aí é uma relação de medo, não é uma relação de respeito. Não é uma relação de respeito. E tá tudo bem, porque há 30, 40 anos atrás não existia informação que tem hoje de outras maneiras de você educar, que pode ser baseada no respeito, não precisa ser baseado no medo. Não existia. Então, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam naquela época. E hoje, eu tenho certeza que muito vô e vó, que foi pai e mãe autoritário, não gosta de ver esse autoritarismo com os netos, né? Da gente com os nossos filhos. Se eu usasse esse autoritarismo com meus filhos, tenho certeza que meus pais falariam alguma coisa. Nossa, precisa tratar um menino assim? Tudo bem, que vô e vó já tem aquele carinho, aquele açúcar, né? A mais que pai e mãe não tem.
E aí, a hora que a gente vê, a hora que eles veem a gente fazendo a mesma coisa que eles fizeram com a gente, e como a Cibele colocou, fico muito mal por isso, eles também ficavam mal por isso, eles não se orgulham disso daí. Quando eles também ficavam mal por isso, Cibele, eles olham e também ficam mal quando a gente trata os nossos filhos dessa maneira. Eu fui criada assim, exatamente. Isso aí, Elaine, eu também, tá? Eu também. E é isso, a gente precisa honrá-los porque, ok, é o que eles sabiam fazer. Só que a gente tem conhecimento para fazer diferente. E por que eu tô repetindo que meus pais fizeram lá atrás se eu tenho conhecimento para fazer diferente, né? Por que eu continuo fazendo do jeito que era lá atrás? Hoje a gente já tem vários conhecimentos diferentes, hoje o estudo da psicologia já avançou, o estudo da pedagogia já avançou, né? Hoje a gente tem várias maneiras de fazer diferente.